Olá, tudo bom? A bagunça aqui de ontem. Pessoal, boa tarde, tudo bem? Alguém tem um WhatsApp aí da Luísa Benevides? Pergunta para ela, por gentileza, se ela entrando com outro nome. Porque tem uma Joana com o sobrenome dela tentando entrar. Pode ser que ela esteja utilizando o Zoom da mãe, da tia, da irmã. Eu só vou autorizar se for ela. É? Tá bom. Obrigada, Vi. Boa tarde, Brian. Boa tarde, pessoal. Sextou! Gente, estou com um feriadinho. Que delícia! Vamos fazer uma foto aí no final, tá bom? Só que abrir a câmera aí. Vamos tirar uma foto. Eu guardar esse momento. A turma que eu gosto tanto. Todo mundo escrevendo aí sextou. E no final da aula a gente dá o print, ou dessa ou da outra, né? Da outra, né, laboratório. Deixa eu adicionar aqui. Bom, continuando ainda a falar de semelhança atômica. Leomar entrando. Não, no final. No final. No final. Luísa. Calma aí. Bom, tem na aula Joana Alves Benevides e Luísa Benevides. Tem duas pessoas. Luísa, quem é você? Então, calma aí. Nem desativei aqui o som. Então, ó, só foi eu falar que a Joana saiu. Eita. E pior que eu ainda falei antes, Luísa, perguntando aí para alguém se era você entrando porque eu ouvi o sobrenome, né? Agora saiu. A da Joana saiu. Deixa eu verificar aqui. Realmente saiu. Saiu. Tá, Luísa. Às vezes sua irmã entrou sem querer. Provas? Não. Deixa eu só olhar aqui o calendário, mas não, é na outra semana. Lá do dia 10, 12. Nada desta semana. Vocês não receberam um calendário? É, pode ter dado erro aí, Lu. Maria Clara Ramos. O calendário? Não? Se eu não me engano, pelo que eu vi, acho que é dia 12. É semana que vem. Não pega essa semana. Isso, a Lari falou, próxima semana inteira. Tá bom? Vamos lá. Bom, antes de iniciar, vou colocar aqui para vocês. Vamos continuar vendo a semelhança atômica. Copiem aí. Vamos ver 3 nominhos aí. Quando a gente comparar os elementos químicos, os átomos, tá? Se ambos têm o mesmo número de prótons iguais, se ambos têm o mesmo número de nêutrons iguais, se mesmo tem o número de massa iguais, tá bom? Essa semelhança tem uns nomes, né? Deixa eu apagar aqui.
Que eu já comecei tudo errado. Desenhar. Isótopos. Eu sempre recordo dessa seguinte maneira. P, número de prótons iguais. Deixa eu ver se eu consigo tirar um pouquinho o zoom. Então, os isótopos, eles possuem número, esse P, para eu lembrar que é prótons, tá? Prótons iguais. Sinal de iguais aí, tá bom? Depois a gente tem os isótonos. Subir aqui. Isótonos. Número de nêutrons iguais. Lembre sempre do N. Número de nêutrons iguais. Nêutrons. Opa, faltou umas letrinhas. Página, lembrando, é 526. Não tá apagando. Deixa eu selecionar aqui. Desenhar de novo, agora vai apagar. Número de nêutrons iguais. Isóbaros. Número de massa iguais. Eu lembro do A, que o A é massa na fórmula, lembra? Número de massa igual. É desta maneira aí que eu faço a associação que estou passando para vocês, tá bom? Copiem isso. Isótopos, número, lembrando pela no meio da letrinha, da frase, opa, então, professora, da palavra, tá? Número de prótons iguais, né? Isótonos, número de nêutrons iguais. Isóbaros, números de massa iguais, tá bom? Interrompendo, vamos lá para a apostila. Só para falar que sextou, Luísa. Só isso, tá bom? Assim, ó. Abre a câmera, coloca, escreve aí no caderno sextou. S bem profundo, que tem um feriado. Para eu ter de recordação de vocês. Tá bom? Vamos lá. Então, ó, temos aqui, deixa eu aumentar aqui a apostila. Isótopos. Exatamente aí o que eu acabei de falar. Aumentar um pouquinho. Uma coisa que eu percebi nessa quarentena, preciso ir no oftalmo. Não estou enxergando, gente. Vamos lá. No início do século XX, experiências com elementos químicos radioativos realizadas pelo inglês Frederick e outros cientistas mostraram evidências de que um elemento químico pode ser constituído por uma mistura de vários átomos com o mesmo número atômico. O número atômico é o Z, que é igual ao número de prótons, que é igual ao número de elétrons, tá? Só para relembrar. Mas com diferentes números de massa. Esses átomos foram chamados, por sua de isótopos, né? Derivado do grego é iso mesmo, topos, lugar. Porque, por pertencer ao mesmo elemento químico, deve ocupar o mesmo lugar na classificação periódica, como veremos mais à frente sobre a tabela periódica na próxima, acho que mais algumas aulas, acho que ainda começa nessa apostila e termina na apostila 4, tabela periódica. Veja a seguir os isótopos naturais dos elementos químicos do magnésio e as proporções em que eles são encontrados na natureza. Opa, passei.
Então, eles têm o mesmo número atômico igual, que é o número de próton, mas a massa diferente. Então, eu vou aumentar aqui, ele está falando aqui, ó, do Mg, magnésio. Posso encontrar 3 tipos de elementos de magnésio. Olha aí, semelhança atômica, tá? Todos os 3 com número atômico 12. Número de prótons iguais a 2. Só que a massa deles, diferentes. Um 24, outro 25, outro 26. Tá bom? É que tá mostrando, né? O átomo do magnésio. Lembrando, esferas azuis aí, carga elétrica negativa, então são os elétrons. Vermelhinhas aí, positivos, os prótons. E as branquinhas, os nêutrons. Tá bom? Representação, então, de modelo para 3 isótopos de magnésio, as proporções em porcentagem aí descritas, em que são encontrados na natureza. Então, podemos encontrar 3 tipos de magnésio na natureza, tá bom? Com números de atômico, de prótons, eu ia falar, iguais, por isso que são isótopos, e números de massas diferentes, tá? Elemento fora de proporção, como você já sabe, a cor fantasia. Em uma barra de magnésio, tem uma barra aí do lado, existem isótopos naturais dos elementos químicos de magnésio. Então, essa barra aí contém os 3. Deixa eu ver se está certo. Tá. Os isótopos, em geral, não apresentam nome próprio e não são designados pelo nome do elemento químico seguido do respectivo número de massa. Assim, a representação aí do magnésio, 24 ou Mg, né, que é a letrinha lá representa o elemento químico, refere-se ao isótopo do elemento químico magnésio de número de massa 24. Então, Mg, 24 é magnésio que tem massa, número que está lá em cima, equivalente a 24, tá bom? O único elemento químico cujos isótopos têm nome específico é o hidrogênio, né? Então, asterisco aí. Posso perguntar isso aqui. Então, assim, pelo fato de eles serem isótopos, ter o número de prótons, número atômico diferentes, não muda o nome do elemento químico, tá bom? Só vai mudar aí a massa lá em cima. Então, geralmente vocês vão encontrar o símbolo do elemento químico, que nem magnésio, Mg, seguido da massa dele, tá bom? Que é o que difere, que é o que ele tem de diferente, é a massa, tá bom? Já que eles são isótopos e tem o número de prótons iguais, tá bom? O número atômico. Então, temos aí, falando do hidrogênio formado pelos seguintes isótopos naturais, né? Está representado e temos a tabela. Se eu aumentar aqui, consigo observar. Temos 3 tipos aí de hidrogênio aqui, ó, né? Todos eles com o mesmo número atômico, 1, tá? Embaixo, número atômico lá, ó, 1. E todos eles aí são isótopos porque tem diferença de massa, né? O primeiro, massa igual a 1, segundo, massa igual a 2, terceiro, massa igual a 3, tá bom? E aí tem uma descrição. Por exemplo, o isótopos com massa igual a 1 é um hidrogênio leve, hidrogênio comum. Então, mais abundante aí que nós encontramos. Será que é ele que está aí na água, na molécula da água, no respirar, tá? Depois, 2, massa 2, deutério. Tem aí, ó, 0, né? Mínima abundância. 0,015, né? Ou 1, 2, 3, 15 vezes 10 a menos 3, se eu colocar em potência. Trítio e tricério, tritério. Outra aí, menor ainda do que o segundo, tá bom? Os isótopos pertencem ao mesmo elemento químico, que é o hidrogênio, nesse exemplo, apresentam propriedades químicas iguais, pois elas são determinadas pelo número atômico. Grifem aí, as propriedades químicas são determinadas pelo número atômico e não pelo número de massa, tá bom? Já as propriedades físicas, né, como densidade, temperatura de fusão, de ebulição, estado físico, são diferentes, pois depende aí da massa do isótopo, tá bom?
Grifem isso também. E aí falamos um pouquinho sobre isótopos. Isóbaros agora. Isóbaros, lembra do A aqui, A me lembra massa. Então, quando a massa for igual, tá? Ao contrário dos isótopos, a massa for igual, os números de prótons aí diferentes, tá? Também existem na natureza átomos com diferentes números de prótons. O Z, ele já colocou aqui, ó, para você que é o Z, tá bom? Que é o mesmo número atômico, que apresenta o mesmo número de massa. Esses átomos são chamados de isóbaros. Veja alguns exemplos. Deixa eu ler aqui, ó. Isóbaros são átomos que apresentam diferentes números atômicos, portanto, pertencem a diferentes elementos químicos, mas possuem o mesmo número de massa. Então, assim, isótopos, número de prótons iguais, é o mesmo elemento químico, tá bom? Só vai mudar lá a massa, tá? A massa muda propriedades físicas, tudo bem? Agora, isóbaros, né, que é o número de massa igual e prótons, né, diferentes, o próton que muda a característica do elemento. Então, não pode ser o mesmo elemento químico, tá bom? Por isso que na tabela que a gente tem, que elemento é esse? AR. Quem pesquisa aí na tabela periódica. Ca, cálcio. Você já deve saber. Tá vendo? São diferentes, elementos diferentes, tá bom? Porque o que determina esse mesmo elemento é o número de prótons, que nem tá escrito aqui, ó. Propriedades químicas, é o número de prótons. Então, eles são os mesmos elementos, que eu pedi para vocês grifarem aqui, tá bom? Já as propriedades físicas, que são designadas lá responsáveis pela massa, né? Como temperatura de fusão, ebulição e densidade, né? Depende da massa do isótopo, tá bom? Então, isóbaros, massa diferentes, massa iguais, quer dizer, número de prótons diferente, confunde. Tá? Então, a gente observa aí, em vermelho, 40 é o número da massa, tá? Ambos têm aí a massa equivalente a 40. Só que o número atômico do cálcio, 20. Edu. Luísa pesquisou. Argon. É 18. Tá bom? Então, façam sempre essa associação. E aqui, ó, ele já deu até resolvido tudo, né? Achou tudo, né? A massa, número atômico, aí ele consegue achar prótons, nêutrons e elétrons. Correto? Que isso vocês já sabem fazer, tá? Esse átomo de cálcio e aqui, ó, argônio. Luísa, tá lá embaixo na apostila, tá? Que tem 1% aí do ar atmosférico tem esse elemento químico, tá? Apresenta o mesmo número de massas, são considerados isóbaros. Existem mais duas classificações relacionadas a átomos e íons, como os isótonos e os isoeletrônicos. Esqueci de falar do isoeletrônicos, tá? Deixa eu só verificar aqui se está na página certa. Tá. Isótonos, como eu mostrei, letrinha. Número de nêutrons iguais. Isoeletrônicos. Eletrônicos é mais fácil de lembrar, que vem de elétrons, né? Então, número de elétrons iguais. Tá bom? Aqui, ó. Tá comparando 3 elementos químicos diferentes com o mesmo número de elétrons iguais. Comparando 2 elementos químicos aqui diferentes com o mesmo número de nêutrons. Tá bom? Então, isótonos, cuidado para não confundir com isótopos, tá? Por isso que eu sempre circulo a letrinha. Isótonos, N de nêutron. Isótopos, P de prótons, tá? Porque confunde mesmo, tá? Isótonos são átomos que apresentam o mesmo número de nêutrons, mas diferente número atômico e de massa. Então, ele tem o mesmo número de nêutrons, mas diferente, o símbolo diferente, de massa e Z, que é o número atômico, tá?
Então, conseguimos observar aí, o magnésio, né? E o silício, prótons diferentes, elétrons diferentes, nêutrons iguais, 14. Isoeletrônicos são átomos e íons que apresentam a mesma quantidade de elétrons. Veja alguns exemplos aí de átomos isoeletrônicos, né? Observem que a carga desses aqui, primeiro, tem 2 íons e um sem ser íon, né? Sem carga, lá o último. E ao fazer aquelas continhas que estamos fazendo, né? Ambos chegam na mesma quantidade de elétrons, né? Tanto o cátion, os íons cátion, que é aqui o mas, ânion, né? Menos 2 aí, e quanto aquele que não é íon, tá? Na hora de eu fazer as continhas para achar o número de elétrons, lembrando que prótons é igual ao número de elétrons, né? Se for íon, você tem que saber se é cátion. Cátion, ele vai perder elétrons, perde, e o ânion ganha. Correto? Escrever daí. Perde elétrons, ganha elétrons. Lembrando que esse acento em cima aí do E significa, né, que lá na... deixa eu desenhar aqui. Tem o núcleo, eletrosfera, o núcleo tá em branco geralmente, né? Eu vou fazer em azul. Temos lá os prótons, carga positiva. Vermelhos são os elétrons, tá? Carga negativa. Então, esse E em cima aí do elétron, enfim, gente, vocês entenderam. Esse acento em cima do elétron para significar que ele é carga negativa, tá? Então, por isso, quando vocês esquecerem, carga negativa. Nêutrons, carga neutra. Prótons, carga positiva. Só para relembrar. Correto? Então, depois dessa toda semelhança, o que nós iremos fazer na atividade 4? Esse módulo, eu estava vendo, o em casa, nossa, não sei quantas aulas a gente vai ficar para corrigir o em casa, porque são 13 exercícios. 13. Não comecei a resolver, não sei se tem múltipla escolha, se são fáceis, nem nada. Mas são 13. Mas, nessa atividade 4 que vamos iniciar agora, é exatamente sobre isso, semelhança. A gente vai comparar os elementos químicos. Vou tentar identificar, né, pelas definições que eu passei para vocês, se são isótopos, se são isótonos, se são isóbaros, se são isoeletrônicos, tá bom? Simples. E juntar, né, vai ter momento do exercício que eu vou ter que fazer, né, a continha. Exatamente essa daqui. Prótons, nêutrons, elétrons, para poder comparar. Correto? Então, vamos lá. Atividade 4. Podem já começar a fazer. Vou estar aqui apagando a lousa, como se eu estivesse lá na escola, apagando a lousa, tranquilamente. Aí fica sempre um restinho. Atividade 4, deixa eu diminuir um pouco o zoom. Pronto. Os átomos do hidrogênio presentes na natureza podem ser representados por... Gente, a mesma tabela que está aí na mochila. A gente até falou sobre isso na página anterior, tá? Agora, responda, como esses átomos são classificados? Isótopos, isótonos, isóbaros ou isoeletrônicos? Letra B, determina o número de prótons, nêutrons e elétrons em cada um deles. Letra C, desses átomos, qual é mais encontrado aí no copo de água? Dei a dica até na hora da explicação. Exercício 1 já resolvido.
Vamos lá. Letra A. São classificados como... O que eu vou ter que analisar? Eu aumentei aqui a tabela. São 3 elementos químicos idênticos, iguais, né? Opa, reparei no número de próton aqui embaixo. São iguais, né? Então, qual que é a classificação? Deixa eu abrir aqui o bate-papo, que eu já vi que vocês estão enviando. Isótopos. Pos no final. Pos. Esse P aí do pos é de prótons. Para lembrar, para gravar. Tá bom? Quando eu estudava, eu gravei dessa maneira, porque é muito detalhezinho. E são nomes complicados. Cuidado para não confundir com isótonos. Nos é nêutrons, tá? Então, isótopos, aquele que tem o mesmo número atômico igual e massas diferentes. Aqui, ó. Número atômico aí, o Z, todo mundo tem número igual a 1, tá? Mas a massa, que é o de cima, todos têm a massa diferente, tá bom? Então, isótopos. Meu i tá muito feio. Tá bom? Circulando aqui. Prótons iguais. Para lembrar, número de prótons. Opa, nossa, tô aqui, tô escrevendo errado hoje. Iguais. Correto? Letra B. Determine aí o número de prótons, que vocês já sabem, só de olhar já mostrei. Nêutrons e elétrons de cada um. Tu colocou separado, né, Lari? Eu fiz de outro jeito. Pronto. Agora eu tô olhando um por um. Mas tá certo. 0, 1, 2. Tá certo. Então, só deixando assim, o que eu vou fazer? Vou copiar o elemento aqui, ó. Vou mostrar do jeito que eu fiz, tá bom? O primeiro lá, hidrogênio, 1, né? Então, o número de prótons eu já sei que é igual a 1. Número de elétrons é igual ao número de prótons, então, também 1, não é 1 e 1, né? E o número de nêutrons, eu sei que a massa é igual prótons mais nêutrons. Prótons mais nêutrons, tá? Então, qual que é a massa? 1. Quanto que é prótons? 1. Mais neutro, faz a continha. Neutro é igual a 2. É isso? Não, 2? Não, 0. Passa para o outro lado lá, gente. Negativo. O 2 é no 1. Nem tem 2. Não tem sim, é no outro. Tá? E aí, é o primeiro. Nêutron aqui, então é igual a 0. Apaguei a continha. Agora você já sabe de onde que vem, tá? Próximo. O hidrogênio.
número de prótons e elétrons não vai mudar. O que vai mudar lá é o número de nêutrons, porque é a massa que muda, tá? Então, próximo aí é 2. Próximo hidrogênio tá assim, 2 e 1, né? Prótons, 1. Elétrons, 1. E nêutron é 2 menos 1, que dá 1. Próximo. Terceiro hidrogênio com massa 3 e 1. Número atômico, tá? Então, prótons continua sendo 1. Elétrons continua sendo 1. E nêutrons, uma maneira mais fácil de fazer de nêutrons, pega a massa e diminui pelo número de prótons, tá? 3 menos 1, 2. Em vez de substituir lá na formulazinha. Faz direto. Tá? Peguei o 3 menos o 1. Correto? Então tá certinho, Lari. A Lari enviou a questão aqui no... Deixa eu arrumar esse daqui que tá muito feinho. Qual desses átomos é mais concentrado em um copo de água? Qual que vocês acham? O hidrogênio leve, mais comum aí, mais abundante, ou os que têm menor abundância? O primeiro, porque é mais abundante, né? Então, o primeiro, hidrogênio, esse daqui, por ser mais abundante. Correto? A Lari caiu. Exercício 2. Considere as espécies abaixo e responda os itens a seguir. Então, temos 5 elementos químicos aí. 5 na tabelinha. Você irá analisar aqui. Difícil aí mostrar a tabelinha, né? Então, opa, 5 elementos químicos, 2 aí são iguais. Só de olhar, né? A letra que representa o elemento químico, tá? E vão responder. Analisando, vão responder. De A até C. Quais são isótopos? Quais são isótopos? P. Prótons iguais. O número de prótons iguais. Eita, tô com soluço. Isoeletrônicos. Elétrons iguais. Tá bom? Número de elétrons iguais. Isóbaros. A. Massa igual. Então, número de massa são iguais. Tá bom? Relembrando. Então, vocês vão analisar esses 5 elementos aí, tirando que 4 elementos, na verdade, porque 2 são iguais, só que tem alguma coisa diferente. E vão me dizer. Isso, Vitória. A Vitória falou que isótopos. O primeiro aqui é 1 e 5. Vitória falou assim, professora, é 1 e 5. Prótons iguais. Vou lá analisar. 1 e 5 é o elemento Cl, que é o cloro, tá? Ambos lá embaixo, ó, dele é o mesmo númerozinho, 17. Tá bom? Então, tá certinho.
Então, eles têm o mesmo número de prótons iguais. Vou até colocar aqui, que é o número atômico 17. Correto? A Lari. B, 2 e 4. E C, 1 e 5. Lari enviou aqui. B, 2 e 4. C, 1 e 5. Vou voltar lá na página. Isóbaros, números de massa iguais. Então, número lá em 5. A Lara falou que é o 2 e o 4. Sim, se eu aumentar, ó, lá em cima dá para observar que é 40, tá? Massa 40, ambos. Então, vou voltar a colocar aqui, ó. A igual a 40 de ambos. E depois, isoeletrônicos iguais 1 e 5. Voltando. 1 e 5, novamente, o cloro, tá? Porque o número de prótons é igual ao número de elétrons. Número de prótons é igual ao número de elétrons. Não é íon, né? Igual a 17. Elétrons. 1 e 5. Tá bom? Próxima. Alguma dúvida aí no exercício? Exercício 2? Então, vamos lá. 3. Para se pensar aí. Considere, temos 2 minutos. Vou tentar fazer o 3 aí, tá? Considere as espécies de átomos neutros em termos de partículas nucleares. Então, aí tem 5 átomos. 5 não, 4. 1, 2, 3, 4. Átomo 1 possui 18 prótons e 21 nêutrons. Átomo 2 possui 19 prótons e 20 nêutrons. Átomo 3 possui 20 prótons e 19 nêutrons. Átomo 4 possui 20 prótons e 20 nêutrons. Pode-se concluir que... Nossa! Complicadinho. Tem que raciocinar. Os átomos 3 e 4 são isóbaros. Por semelhança aí, lembrando que isóbaros, massa iguais. Os átomos 2 e 3 são isoeletrônicos. Número de elétrons iguais, tá? Os átomos 2 e 4, isótopos. Número de prótons iguais, né? Parece uma doidinha falando eu, né? Os átomos 2 e 3 possuem o mesmo número de massa, né? Que é o A, que significa dizer que eles são isóbaros, tá? Os átomos 1 e 2 são isótonos, número de nêutrons. Vamos lá. Certo, Lari? Larissa? Eu nem terminei de ler, ela tá aqui, ó. Sabe, como é que é o nome daquele... do show do milhão? Já tá aqui, ó. Antena. Muito bem, florzinha. Alguém mais já fez? Lari, pode fazer o 4, tá? Que é o último, inclusive, da aula. Aí depois, engraçado, né? Na aula a gente tem menos de 1 minuto, vai fechar aí o sexto a gente vai fazer na próxima aula. Engraçado que exercício da classe, em classe tem 4, em casa tem 13. Ó, vai fechar, corrige aí na próxima aula, tá bom? Mas, ó, letra D. Tá para vocês pensarem aí no 3. Até daqui a pouquinho.